Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Esse texto, ele está vinculado ao batismo de Jesus, no final do capítulo 3. E o vínculo, talvez, mais importante para uma compreensão plena, aprofundada do texto, está exatamente no fato de, depois de ter se oferecido para o batismo, a Bíblia diz no verso 17 do capítulo 3, e eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. E o texto começa no capítulo 4, verso 1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E nós temos aí algumas tentações, né, destacadas até o versículo 11 do capítulo 4. Mas é interessante a gente pensar que esse texto, e não só ele, mas as circunstâncias dessa primeira parte do Evangelho de Mateus, elas comunicam conosco, elas se identificam conosco, porque na verdade é Jesus se identificando conosco, a princípio no seu nascimento. Deus se fez carne, é o que diz o Evangelho de João. O que eu vou chamar aqui, em algumas circunstâncias, de a encarnação. Encarnação, não é reencarnação. Encarnação é um termo muito comum nos círculos teológicos, para compreender exatamente esse Deus que abre mão, que se esvazia, que se diminui da sua própria glória, excelsa, sublime, e se torna homem. Isso certamente, obviamente, é a primeira identificação de Deus conosco. E aqui nós temos, muito próximo do texto lido, a identificação através do batismo. Jesus não precisava ser batizado. O batismo que tem uma relação com o arrependimento. Jesus não tem do que se arrepender, ele não pecou. Mas ele se oferece ao batismo para ser um exemplo, para, em primeiro lugar, apoiar o trabalho de João e mostrar para aqueles que estão sendo batizados que eles devem se identificar com Cristo, com o que Cristo fez. O próprio Jesus se entrega e se identifica conosco nessa entrega. E agora nós temos mais uma identificação de Jesus conosco, a tentação. O que nós temos aqui, então, na verdade, é esse afundar da encarnação. Ele vai afundando e se comunicando e se identificando mais e mais e mais conosco. Essa é uma das razões elementares desse texto. Sendo assim, nós temos que partir do ponto de que todas essas tentações retratam tentações fundamentais que nós enfrentamos. Uma vez que, como eu disse antes, se identifica conosco. Ou seja, é Jesus se identificando com a nossa identidade humana. Depois de ouvir a voz, este
Depois do batismo, ele ouve a voz, o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, e eis uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, segundo o texto, para ser tentado. Nascimento, batismo e agora tentação. E no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Um ciclo, o número 40 na Bíblia, em algumas circunstâncias é dia, em outras é dia e noite, como Elias no deserto, que andou 40 dias e 40 noites rumo ao Monte Horebe. Em algumas circunstâncias são anos, 40 anos no deserto também. É um ciclo, então é um texto que também comunica conosco profundamente sobre espiritualidade, sobre retiro, sobre retirar-se para se ter ou para não se ter nenhuma outra distração. O texto vai adiante e diz que, obviamente, pela sua natureza humana, ele teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O ser humano nasce com fome e nós somos acometidos de apetite todos os dias. E Jesus não de forma diferente, né? Então o tentador se aproxima, e o que ocorre aqui no versículo 3 é uma proposta, quase que uma proposta, e talvez esse seja o termo mais adequado aqui, da parte, obviamente, do tentador, do inimigo, de Satanás. Ele propõe uma mágica. Já que você está com fome, já que você tem apetite, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Transforme estas pedras em pães e coma. Eu não sei se você já parou para pensar o que pode haver de errado nisso. A gente já fica desconfiado porque a gente sabe da parte de quem vem. Mas eu só estou perguntando, considerando que comer nunca foi um problema. Desde o Éden nos foi autorizado que comamos do fruto da terra. E pensando assim, talvez a gente pode até entrar ou aprofundar em determinadas reflexões, porque isso nos faz pensar que talvez, pensando assim, isso nem mesmo deveria estar entre as grandes tentações. Ora, o pão de cada dia ocupa lugar na mais conhecida de todas as orações. O pão nosso de cada dia. E com a sagacidade de Satanás, ele poderia dizer: o que pode haver de errado nisso? E é a mesma sagacidade que poderia nos questionar, ou talvez é exatamente isso que ocorra no nosso dia a dia, nós vamos chegar lá, que fazer pão brotar do céu ou da relva, como o maná que Deus deu ao povo no deserto, não é nenhuma novidade. Milagre que envolva pão, aliás, não é nenhuma novidade, nem mesmo no que diz respeito ao ministério de Jesus. Jesus fez isso 2 vezes. Multiplicou pães. E esse ser que tende a ser calmo e tranquilo em suas proposições, ele poderia muito bem ter dito:
Eu não estou falando de nada inédito. E eu estou falando de um direito. Você está com fome. Está vendo por que que a gente precisa ler e ouvir a Bíblia sem pressa? Essa grande tentação só é elencada entre as grandes tentações porque ela tem raízes mais profundas. E, obviamente, você não veio aqui para ouvir mais uma vez uma história que você já conhece. Não, mas sim para receber aplicações disso na sua alma, porque a grande tentação tem raízes mais profundas para todos nós, para mim e para você aqui nessa noite. E se parássemos para pensar a partir da ótica de que a grande tentação, e o texto, ou o contexto nos ajuda nisso, ela não é exatamente sobre comer, mas ela é seguramente sobre vazio. Aquele velho vazio. Vazio, num sentido agora figurado, que provoca um eterno apetite e uma eterna vontade de preencher esse vazio. Tem tanta gente vazia. Por mais que busque se encher com tantas coisas. Tem gente que acha que os remédios vão, em alguns casos é necessário mesmo preenchê-lo. Não é necessário para preencher, mas às vezes para determinados males que determinadas medicações, com muito cuidado, precisam ser prescritas. Tem gente que acha que é com comida mesmo, literal. Tem gente que acha que com bens. Tem gente que acha que com pessoas. Né? Nós saímos de uma série de mensagens sobre a mulher samaritana que estava no seu 6º relacionamento, achando assim que cada um que se sucedia ia matar a sua sede. Hoje nós estamos falando de fome, mas mais que isso, mais fundo do que isso, nós estamos falando de vazio. A velha fome, não apenas de comida, viu? E também a velha comida que nunca nos mantém cheios por muito tempo. Não é incomum a gente encontrar pessoas, eu me lembro, nos meus 21 anos de ministério pastoral, me lembro em muitas circunstâncias, de muitos, inclusive queridos amigos e amigas, que viviam sempre adiando ou achando que a felicidade estava um pouquinho além. E quando acontecia alguma coisa e que tudo indicava que obstáculos eram removidos para que aquela pessoa se apropriasse daquilo que por anos ela vinha chamando de felicidade além, ou felicidade que está um pouco ali, ou um pouco mais que ali, um pouco além. E quando ela tocava nisso, ela logo transferia essa expectativa para uma outra situação, uma outra pessoa, uma outra coisa. E não é incomum a nenhum de nós aqui nessa noite percebermos a quantidade de pessoas que nunca conseguem lidar, ou se apropriar, ou receber, ou ser contido por uma felicidade que está aqui, e não ali, muito menos além. Essa fome, essa
junto dela, né, tanta busca, essa comida que nunca nos mantém cheios. Portanto, a velha proposta satânica para que vivamos pelo apetite, coma aí. Agora tenha isso. Agora compre aquilo. Agora consuma aquilo outro. Você está vazio, encha-se. Tudo que você precisa é de se encher. É a velha proposta satânica para que a gente viva pelo apetite. Não só de comida, viu? Não posso aqui deixar de destacar, porque às vezes o indivíduo pode confundir com o literal. E também não só numa compreensão literal. Esse ser que está sempre propondo que a gente busque, ou faça, entre aspas, determinadas mágicas para transformar tudo em comida. Tem gente que acha que é mágico, que é um milagreiro que transforma horas trabalhadas em lazeres absolutos e de que isso só depende dele. Amanhã, segunda-feira, e alguns eles vão fazer mágicas, transformar 8 horas em dinheiro, em carreira melhor. E eles voltam para casa com a sensação de que eu realmente trabalho duro, meu filho, para te dar o melhor. Eu transformo pedras, porque você não tem a noção, pode ser que seja essa a sensação do indivíduo dizendo para o filho, para a esposa, para o amigo, sei lá, você não tem a noção de quão duro é o meu trabalho. Eu transformo pedras em pães. E é por isso que nós estamos o quê, pai? Nós somos alegres? Nós somos uma família feliz? Não? Não somos? Não, não somos. As suas mágicas, elas não nos preenchem o vazio. Nós continuamos vazios. Nós somos pessoas tristes, frustradas. Você está conseguindo fazer uma conexão do que o diabo está realmente propondo a Jesus, o que ele vem nos propondo há milhares de anos? É só você não parar de se encher. Mas com o que eu posso encher o meu vazio? Com o que você quiser. Inclusive com comida. Só um parênteses aqui, me fez lembrar de uma mensagem que eu preguei aqui há mais de 10 anos, talvez há uns 12, 13 anos, sobre uma série de mensagens sobre os 7 pecados capitais. E eu fiz uma pequena abordagem de que, falando de comida, da gula, né, esse que é um dos 7 pecados capitais, de que às vezes o indivíduo pode pensar que só comer demais é um pecado de gula. Mas já parou para pensar que tem gente que não tem outro assunto na vida a não ser dieta? Ocupa a cabeça deste outro tanto quanto a comida ocupa a cabeça daquele. E ele se sente até superior e orgulhoso em relação a todos os demais, porque, embora ele só fale de saúde, mas ele só fala de comida, ou de não comida. E pode ser que isso seja também, nada contra dieta, nada contra saúde, obviamente, eu só estou fazendo uma provocação,
de que ambos os assuntos podem ser nada mais, nada menos do que uma vontade de se encher, aqueles que se enchem da satisfação com o próprio corpo, com eles mesmos, com a própria dieta, com aquilo que ele fala saúde, 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 isso é saúde, isso é saúde, isso é saúde, isso é saúde o tempo todo, e ele fica tentando se encher disso. Ele fica comendo dieta, comendo esse assunto. E tem muita gente adoecida com isso. Do mesmo jeito que tem muita gente adoecida porque não consegue ver e pensar ou parar de pensar em outra coisa a não ser comida. Voltando agora não ao assunto de comida literal, de fome literal, mas essa é a velha proposta satânica. Mas mesmo diante do pensamento recorrente, e mesmo diante das propostas e das tentações que servem para todos nós, ora, vai pensar que o tentador parou de tentar há 2000 anos atrás. A questão é que mesmo diante de tanta sensação, de tanta possibilidade, de tanta mágica que a gente tenta fazer para transformar pedra em pães, mesmo diante de tantas ofertas, tantas propagandas, tantos remédios, tantas esperanças vendidas, tantas propostas, inclusive políticas, mas a velha fome sempre volta. E vivendo assim, nesse fluxo, a gente sempre permanece com o mesmo vazio. Olha só. É inegável que mesmo no sentido literal também, a fome, a doença, o pecado, sempre voltam, né? Olha, Jesus matou a fome de algumas pessoas, multiplicando pães. Curou muitas pessoas. Perdoou muitas pessoas. Já parou para pensar que mesmo depois de tudo isso, para muitos que encararam aquilo meramente como uma dádiva necessária, uma alegria além, que agora está à minha disposição, nas minhas mãos, eu estava doente. Aquela mulher que Jesus curou há 12 anos, padecia, sofria com aquela doença, a felicidade estava além, a felicidade estava na cura, e ela foi curada. Mas ela morreu, não? Ou está por aí ainda? A fome também volta. Eventualmente, a doença, normalmente, a morte. E para aqueles que estão buscando soluções temporárias em Jesus, o que seria talvez algo depreciativo em relação ao termo milagre, é mágica mesmo. Aqueles que estão procurando um Jesus mágico, não procure não. Procurando um Jesus mágico, você só está procurando alívios temporários. Porque tudo volta. A questão é que volta porque as nossas almas anseiam por muito mais. Mais que comida. Mais que alegrias efêmeras.
passageiras. As pessoas costumam ler o Salmo 37 de maneira equivocada, de que ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E a gente pode até se frustrar com a Bíblia aberta diante de uma calamidade ou de uma busca que, porventura, tenhamos nos inteirado para que conseguíssemos algo. Aliás, a Bíblia está dizendo, ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas cuidado, a questão é, será que você conhece ou tem uma noção mais aprofundada do que vem a ser o desejo do seu coração? Ou você acha que realmente o desejo do seu coração é um carrão desses de jogador de futebol? Não, isso é apetite. Você come isso, consome isso, e logo depois a fome volta. As nossas almas anseiam por muito mais que comida. E o último versículo, depois da proposta, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, é o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aliás, é um texto lá de Deuteronômio, onde tinha relação com o maná também, né? Deus dizendo ao povo: eu cuidei de vocês no deserto, eu enchi a barriga de vocês, eu enchi a pança de vocês. Dizendo lá em Deuteronômio 8:3. E aí ele aprofunda, estou usando muito essa palavra aqui hoje, dizendo: mas nem só de pão viverá o homem, não só de barriga cheia viverá o homem. E é o que diz Jesus a Satanás. O grande anseio sempre será pelo Deus que provê todas as bênçãos. Percebe o final do texto? Alguém leia para mim a última frase do capítulo 4, do versículo 4? Mas de não podemos perder essa parte. A gente costuma lidar, interpretar e até interpretar de maneira coerente, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta aqui. Qual a palavra que saiu da boca de Deus mais próxima desse texto? O último verso do capítulo 3 é a palavra mais próxima que saiu da boca. Essa saiu da boca de Deus, o que foi raríssimo no Novo Testamento. A voz do próprio Deus, do Pai. O Filho está sendo batizado. O próprio Pai, a Trindade, não é o Filho. O filho deixou, o pai deixou de ser pai e passou a ser filho. Não. Isso aí é uma outra doutrina que não é cristã, é uma heresia. Não, o pai é o pai, o filho é o filho. E eles são também a mesma pessoa. Isso é a Trindade. Não são três deuses, mas são três pessoas distintas. E a palavra que saiu da boca de Deus mais próxima, o que talvez eu não estou querendo forçar aqui, dizendo que Jesus estava se referindo exatamente a isso, mas também não tem nenhuma
nenhum perigo atribuir ou relacionar isso pelo contexto. Meu filho amado, você é o meu filho amado, ou este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa é a grande resposta, então, o versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, pelo menos para a nossa relação aqui, sem nenhum perigo teológico, obviamente que não, jamais faria isso, mas sim para uma relação que é uma relação do Evangelho. Essa é uma palavra do Evangelho, essa é uma palavra evangélica do Evangelho, não é evangélica institucional. Essa é a síntese do Evangelho. Você é meu filho amado, mas eu mesmo, eu que tenho passado a maior parte da minha vida tentando me encher com um monte de coisas, com um monte de ideias, com um monte de possibilidades, com um monte de ofertas, com um monte de consumo, com um monte de bens, com um monte de projetos, e por isso eu me distraio em relação ao Senhor. É óbvio que a relação não é universalista, que Deus está dizendo isso para todos. Não, Deus está dizendo para todos os que estão em Cristo, porque em Cristo Jesus, toda criação, em Cristo Jesus, ligados a Cristo Jesus, toda criação é amada por Deus. E a questão final é: você se identifica com isso? Com essa palavra que sai da boca de Deus? Mais que isso, isso te completa? Isso te preenche? Como você se apresenta para orar? É com essa sensação? Deus me ama. Ou todos os dias você precisa se encher? Estou vazio agora. Não, eu estou triste. Por que você está triste? Eu não sei, porque eu estou vazio. Então eu preciso de um diabo para me motivar a comer, a me encher. Tem gente que acabou de comer, ou de se encher, ou de consumir algo, e algum vento, alguma situação o distrai em relação ao algo do outro, e antes de digerir aquilo que ele acaba de comprar, de possuir, ele já está sofrendo. Ele já está vazio, é isso que o diabo está dizendo para Jesus. Você deve estar vazio, não? Não. Ele estava há 40 dias em um ciclo voluntário. Ele foi para o deserto, porque isso tem a ver com espiritualidade. Ele estava no Espírito e o Espírito o conduziu ao deserto. Ele não está vazio, ele pode estar com apetite. Mas ele não está vazio. Ou nós precisamos de todos os dias de mágicas, considerando que talvez já temos tantas coisas. E para se ter mais, melhor e que possa nos animar, tem que ser mágico. Porque assim, a gente já tem de tudo. Fala sério, né? Se comparando com tantos outros países, a gente tem muito mais do que muita gente. Abra sua geladeira lá hoje para você dar uma olhada. E olha que tem tantas outras coisas, né? Mas aí, como a gente já tem mesmo, não, isso eu já tenho, aquilo eu já tenho, então do que você precisa? Você precisa de um milagre, de uma mágica para ser feliz, não? Talvez.
Não, se a gente não se preencher ou for contido, preenchido por essa palavra que sai da boca de Deus, você é meu filho amado. Eu te amo. Você sempre viverá vazio. E num estado de vazio, é o melhor estado possível, mais propício chão para florescer as tentações. Já parou para pensar que, paradoxalmente, é uma figura de linguagem, você pode estar cheio de vazio. Eu te convido nessa noite a você retomar, se porventura você tenha se perdido na caminhada, na jornada, retomar a sua concentração mais na fidelidade a Deus do que nos seus apetites. E fidelidade a Deus tem uma relação profunda com Mateus 3,17. Você ou este é meu filho amado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E isso é uma verdade poderosa e libertadora, queridos irmãos e amigos. Isso nos liberta profundamente de tanta coisa, não sei. De repente, a gente viu aqui o vídeo da... Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Jandira. Que passado triste. Eu me emocionei, porque tanta gente que às vezes a gente nem sabe por onde anda, ou imagina o que anda fazendo, ou não sabe do seu passado, e às vezes tenha sido um passado desgraçado, horrível. Mas a gente vê um novo ser, parece que saiu de um casulo e está ali até com uma voz de uma nova criatura e com uma alegria que a gente não consegue deixar de ver no rosto daquela pessoa, mesmo tendo passado por este inferno existencial. E a gente vê em vários traços, em vários músculos faciais daquela pessoa, que sim, ela crê que ela é amada por Deus. É isso que é fidelidade, nós temos que crer nisso. Jesus pisa no deserto com essa verdade, e é por isso que o diabo é inacessível, ele não consegue acessar a Jesus. Jesus é impermeável em relação ao diabo. É por isso que tem 3 tentações, é porque... Gente, mas que sujeito mais difícil, essa é a sensação do diabo. Difícil para mim. Difícil de acessar. A fidelidade a Deus, sabia? Ela pode ser limitada a fornecer o que a gente deseja. Isso é tão comum. Porque as pessoas ficam assim, não, eu quero isso, eu não consegui isso. E eu estou buscando a Deus. Não, isso é o que você deseja, é o que eu quero. Ora, mas tem que ouvir o que eu quero, não. É o que eu quero que é o que importa para mim. É o que você quer tem a ver com o seu vazio.
e não necessariamente com os planos de Deus, com os projetos de Deus. Sim, a fidelidade ela pode ter uma característica, ou pelo menos nós podemos ter uma perspectiva, uma visão de que ela é limitada, ela não fornece o que eu desejo. Mas a fidelidade a Deus é suficiente para fornecer o que te bastará plenamente. E, finalmente, identifique-se com a resposta de Jesus. O homem, a mulher, viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, especialmente a palavra amado.